Um propósito com Deus deve ser feito apenas por devoção a Deus. Não serve como uma forma de negociar com Deus. Antes de fazer um propósito com Deus, analise bem suas intenções. Na prática, fazer um propósito com Deus é a mesma coisa que fazer uma promessa ou um voto. Você se compromete a fazer algo. A Bíblia avisa que isso é algo muito sério. É melhor não prometer, do que prometer e não cumprir. Tome cuidado ao fazer um propósito com Deus. Motivações para realizarmos um bom propósito com Deus. Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Por que quero fazer esse propósito com Deus? Vejamos algumas motivações saudáveis para realizarmos um bom propósito com Deus. Propósito para se dedicar mais a Deus ou às coisas de Deus. Uma promessa pode ser uma forma de mostrarmos o nosso desejo de servir mais e melhor a Deus. Propósito para se aproximar mais de Deus e aprofundar o relacionamento com Ele. Propósito para agradecer a Deus. Algumas pessoas fazem um propósito com Deus para agradecer por algo que Ele fez. Isso é uma forma de dar glória a Deus por sua bondade. Salmos 1, 6, 17 e 19. Propósito para ouvir melhor a voz de Deus. Um exemplo desse tipo de propósito é o jejum, bem como fazer jejum e oração. Propósito para suplicar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Fazer uma promessa com sinceridade e cumprir o que prometeu, agrada a Deus. Entretanto, precisamos analisar a nossa motivação. Um voto ou propósito com Deus não deve ser como um negócio. Ele não tem nenhuma obrigação de lhe dar algo quando você faz um propósito com Ele. Se você fizer um propósito com Deus, deve ser por amor e dedicação a Ele, não como uma troca ou barganha. Tudo que Deus nos concede é fruto da sua misericórdia e graça, e não tem nada a ver com mérito pessoal. Exemplos de um bom propósito com Deus. Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, fez um propósito com Deus. Ele disse que se o Senhor estivesse com ele, cuidando dele, dando-lhe comida e roupa, e levando-o de volta em segurança à casa do seu pai, então o Senhor seria o seu Deus e de tudo que ganhasse, ele daria o dízimo. Gênesis 28 verso 20 ao 22. O Senhor abençoou Jacó dando-lhe muito mais do que ele poderia imaginar. Ana, que não podia ter filhos, fez um voto ao Senhor. Ela disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. 1 Samuel 1 verso 11. O Senhor lhe deu um filho e, logo que ele desmamou, Ana o consagrou a Deus. 1 Samuel 1 verso 24. Ele se tornou um grande profeta, um sacerdote de renome e o último juiz em Israel. Seu nome era Samuel. O Senhor abençoou Ana e depois disso lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel 2 verso 21. Jonas, quando fugia do Senhor, após ser engolido por um peixe, fez uma promessa a Deus. No ventre do peixe ele prometeu obedecer Deus, ao ir a Nínive para pregar naquela cidade. Jonas 2 verso 9. O Senhor abençoou Jonas e fez com que o peixe vomitasse o profeta em terra firme. Jonas 2 verso 10. Jonas cumpriu o que prometeu e toda a cidade de Nínive se arrependeu dos seus pecados. Jonas 3 verso 3 ao 5. A maneira certa de fazer um propósito com Deus. Após analisar por que você quer realizar o propósito, você precisa pensar no que você fará. Essa é outra coisa com que você precisa tomar muito cuidado. Deus não quer que você se machuque ou faça mal a outra pessoa. Analise sua situação e decida se sua ideia é possível e segura. Não prometa fazer algo que está fora do seu alcance, como doar mais dinheiro do que você tem ou fazer um jejum mais prolongado do que o seu corpo possa suportar. Realize um propósito que você sabe que consegue cumprir. Decida como você fará o seu propósito com Deus e cumpra. No entanto, se você descobrir que o seu propósito não é bom ou sentir de Deus que não deve continuar, pare. Não faça nada que vai lhe prejudicar. Fiz um propósito com Deus que não consigo cumprir. O que faço? Peça perdão a Deus por realizar um propósito insensato. Deus sempre perdoa quem se arrepende. 1 João 1 verso 9. Ele não vai lhe obrigar a fazer algo que você não consegue. Mas, isso não significa que você pode fazer continuamente propósitos com Deus de maneira irresponsável.
Da próxima vez, pense melhor sobre o propósito antes de se comprometer.